Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Bia Responde, que é uma série de vídeos que eu respondo perguntas de vocês, mulheres, que estão passando por um relacionamento, que perceberam que ele tá frio, que ele tá estranho, que estão vivendo num relacionamento desgastado e que querem resgatar o amor nesse relacionamento, seja casamento, seja namoro. Eu sou Beatriz Dantas e o nosso tema de hoje é como perdoar tudo num relacionamento. Bom, gente, o que é o perdão, né? O que é o perdão? Eu queria começar esse vídeo falando que uma vez eu ouvi uma frase, que essa frase ela dizia assim: perdoar é abrir mão de que o passado poderia ter sido diferente. Então, se a gente pensar nessa frase, a gente refletir nessa frase, a gente já consegue entender um pouco o que é o verdadeiro perdão, né? E não o perdão que às vezes a gente acha que é e na verdade não é. Eu mesma, por muito tempo, confundi muito o que era o perdão e eu tenho certeza absoluta que você também já confundiu ou que você está com esse pensamento agora, achando que o perdão é isso que eu vou falar agora. Às vezes a gente acha que perdoar é fazer as pazes, né? Então você vai lá, briga com a pessoa, não sei, tem um desentendimento, a pessoa te magoa, né? Te decepciona. E aí você acha que para perdoar aquela pessoa, você precisa fazer as pazes com a pessoa, ser amiga com a pessoa, da pessoa, né? Fazer parte da vida da pessoa e fazer tudo voltar ao normal. Como se a gente conseguisse de fato esquecer, né? Na verdade a gente não consegue. Então a gente acaba achando que perdoar é fazer as pazes, né? Que a gente tem que esquecer o que a pessoa fez, que a gente tem que colocar todos aqueles nossos sentimentos debaixo do tapete e esquecer tudo o que aconteceu. E não é bem assim. E o que é legal da gente entender aqui é que fazer as pazes, né? Qual que é a diferença do perdão, de perdoar uma pessoa e de fazer as pazes com ela? O fazer as pazes, ela depende de duas pessoas, então ela precisa que as duas pessoas elas estejam dispostas a fazer as pazes, né? Mas o perdão não. Perdoar não é fazer as pazes, perdoar não é pedir perdão, não é pedir desculpa, né? Ou voltar a ser amigo, amiga da pessoa. Perdoar é sobre você. Perdoar só acontece com uma pessoa e não com duas. O perdão, ele acontece dentro da gente, né? Então, se você tá aí muito chateada por alguma coisa que seu marido fez, que o seu namorado fez, e você não consegue liberar esse perdão, você não consegue perdoar, eu acredito que esse vídeo ele vai te ajudar. E aí, por que você tem que aprender isso, né? Por que é importante a gente aprender a perdoar, a gente aprender o que é o verdadeiro perdão, né? Talvez você esteja aí, você tenha passado por uma traição que foi muito difícil pra você, ou por qualquer outra questão que o seu marido, que o seu namorado, ele te machucou profundamente e você hoje ainda convive com essa pessoa, ainda tem uma vida com esse homem e talvez você queira perdoar, mas você não sabe como. Então, eu tenho certeza que nesse vídeo você já vai sair daqui com uma noção diferente do que é o perdão e vai ser mais fácil para você liberar. Por que a gente tem que falar sobre isso? Se nós queremos ter um relacionamento, se você quer continuar de fato nesse relacionamento, se você está cansada de empurrar com a barriga, você precisa aprender a perdoar. Porque, gente, primeiro, né, nós estamos com outras pessoas, nós estamos em sociedade, nós estamos convivendo com outras pessoas, né? Dividir a vida com uma pessoa, dividir a vida com um homem, é dividir a vida com um outro ser humano. Antes dele ser o seu marido, antes dele ser o seu namorado, ele é um outro ser humano, individual, que erra, que falha, que tropeça, que também se sente traído, que também se sente magoado. Então, é a gente ter que saber lidar com o outro, né? O fato da gente conseguir perdoar é saber lidar com o outro. E eu sei que não é fácil, eu sei que não é nada fácil. Você tá ali muito chateada e você ainda tem que liberar esse perdão. Mas o que eu quero te dizer aqui é que o perdão, ele será liberado dentro de você. Então a gente precisa, primeiro, ter humildade, por mais que nós estejamos machucadas, por mais que nós estejamos magoados, a gente precisa pensar assim, poxa, as pessoas erram. Só o fato da gente pensar que as pessoas erram e isso acontece com todos os casais, isso acontece com todo mundo, já alivia um pouco esse peso na gente, né? De tipo assim, de quando a gente leva esse erro, essa traição pro lado de que nós somos culpadas, pro lado de que nós não somos boas o suficiente. A gente pode pensar assim, não, ele é um ser humano, ele erra, isso faz parte
de um ser humano. Da mesma forma que o seu marido ele te decepcionou, que o seu namorado te decepcionou e que foi muito difícil, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você também decepcionou alguém, você também machucou alguém e que também isso foi muito difícil para aquela pessoa. Então, ter uma empatia, colocar a gente no lugar de que nós todos somos falhas, nós todos erramos, a gente já consegue ter um pensamento mais leve sobre isso. Enquanto a gente não perdoa, é como se a gente tivesse um prego na nossa mão e como se a gente segurasse esse prego com muita, muita, muita força. E a ponta desse prego, ele tá rasgando a nossa mão, ele tá furando a nossa mão, né? E tá sangrando. E quanto mais você aperta, mais ele entra, mais ele afunda, mais ele sangra. Mas quando você solta, esse prego ele se afrouxa e aí ele vai saindo, ele vai caindo. E por uns dias ainda vai sangrar, por uns dias ainda vai doer, mas ele vai sarar. E o perdão, ele também é assim. Quanto mais você segura, mais você se machuca. Não é sobre a outra pessoa, não é sobre o seu marido, não é sobre o seu namorado. É sobre você. Então, quanto mais você segura esse prego, quanto mais você segura essa mágoa, quanto mais você segura esse rancor, você se machuca. Mas quando você solta, quando você libera, você se cura. Entende que não é sobre o outro, é sobre você? E se a gente não olhar por esse lado, se a gente não conseguir estar aberta para refletir sobre isso, refletir sobre o que aconteceu, sobre o que te machucou, sobre o que te decepcionou, esse prego aí, ele pode chegar no ponto, ele pode furar tanto, que ele vai chegar num ponto de causar um ferimento que vai ser muito mais difícil de ser curado. E aí, na prática, na vida real, né, na nossa vida como mulher, nós nos tornamos mulheres rancorosas, mulheres amarguradas, mulheres que não conseguem dar e receber amor. Mulheres que têm medo de confiar em qualquer pessoa que aparece na sua frente, onde a gente começa a ter um pensamento que todas as pessoas do mundo estão contra a gente, que todas as pessoas do mundo querem passar a perna na gente e que vão me magoar. Então, se a gente não se atentar para isso, a gente vira esse tipo de mulher. A gente tem esse tipo de pensamento que é um pensamento muito escasso, um pensamento de que todas as pessoas são ruins, de que todas as pessoas me magoam, de que eu não posso confiar em ninguém. E existem as pessoas que não são confiáveis, existem as pessoas que decepcionam, que magoam. Sim, todo mundo é assim, todo mundo magoa, todo mundo chateia, mas enquanto a gente não solta esse prego, a gente não consegue liberar isso, a gente não consegue olhar para outras pessoas com empatia. E, gente, isso é muito real, isso é muito verdade. Muitos casais que passaram por um momento de traição mesmo, de marido e mulher, tiveram aquele momento como um momento de virada do relacionamento, como um recomeço, sabe? O relacionamento, ele saltou depois que isso aconteceu, porque eles se atentaram, né, alguém, né, porque como eu falo, a gente precisa só de uma pessoa para transformar esse relacionamento. Então, uma pessoa, ela se atentou para a importância do perdão, para liberar esse perdão dentro dela, e aí conseguiu, né, refletir sobre essa situação, sobre essa traição, e o relacionamento deu um salto. Então, olha a importância da gente olhar para o perdão, né? Sem contar inúmeras outras coisas, a nossa própria saúde mental, a nossa vida, né? A nossa vida fica travada quando a gente fica ali rancorosa, pensando, né? Quando você deita a cabeça no travesseiro, você fica pensando no que aconteceu, você fica pensando em como que aquela pessoa, como seu marido, como seu namorado, ele teve a capacidade de fazer isso com você, né? Você fica pensando, onde foi que eu errei? Será que o problema é comigo? Então, cada vez que a gente pensa sobre isso, cada vez que a gente sente aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa ruim dentro da gente, é como se a gente estivesse passando por aquilo novamente. E aí, cada vez mais, você vai afirmando pra você a crença de que as pessoas, elas não são boas, de que o mundo não é bom, de que você não deve ser feliz, que você não consegue ser feliz. Então, a gente precisa largar esse prego, para curar essa ferida. E aí, talvez esteja passando pela sua cabeça, e provavelmente está passando pela sua cabeça, um pensamento assim, mas ele tem que pagar pelo que ele fez. Meu marido, meu namorado, ele não pode sair impune dessa situação. Ele tem que aprender com o que ele fez, ele tem que pagar pelo que ele fez. E o que eu quero que você entenda aqui é que a ausência do seu perdão, a não liberação do seu perdão, ela não é capaz de fazer justiça, de fazer com que a outra pessoa, ela pague pelo que ela fez. Isso
Não é possível. Você perdoar a pessoa ou não interfere em absolutamente nada na justiça. Você guardar isso para você segurar esse prego, não vai fazer com que ela pague pelo que ela fez. Não vai fazer com que ela pague pelo que ela fez de fato, né? Às vezes, a gente fica tão magoada, a gente fica tão chateada, que a gente pensa assim, não, eu não vou perdoar porque ela tem que ver como que eu sofri. Ela tem que ver como que eu fiquei decepcionada. Ela tem que aprender com isso. Ela precisa pagar pelo que ela fez, né? A pessoa. Mas, na verdade, gente, isso é um engano. A nossa não liberação do perdão, o nosso não perdão com esse homem, com esse marido, com esse namorado, não faz justiça, não faz a pessoa pagar pelo que ela fez. Às vezes a gente tem um pensamento de que a gente gostaria que a pessoa, né, que magoou a gente, que chateou a gente, ela lembre todo dia do que ela fez. Chega a ser um pouco mal isso, né, de fazer com que a pessoa, ela todo dia se torture e lembre e sinta culpa pelo que ela fez, né? Mas a verdade é que isso pode não acontecer, sabe? As pessoas, elas seguem a vida e você também deveria seguir. Você também deveria liberar esse perdão para que você consiga seguir a sua vida e ser mais feliz nesse relacionamento. Porque é possível você perdoar tudo nesse relacionamento se você estiver disposta. Veja bem, eu não estou dizendo aqui para você que você deve aceitar tudo que o seu marido, que o seu namorado faz. Perdoar não é aceitar tudo. Perdoar não é ser permissivo com tudo. Perdoar não é fazer as pazes. Perdoar acontece dentro de você. É você abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Então é você aceitar que aquilo ali foi o que foi, aconteceu o que aconteceu e bola pra frente. Chora, fica ali no luto por uns 2 dias e bola pra frente. E também, eu queria muito que você entendesse que não é o seu dever fazer justiça. Sabe, gente? Eu tinha algumas questões que eu também ficava assim, né? Pensando de que a pessoa que tinha me magoado, ela precisava pagar pelo que ela tinha feito. E é como se a minha não liberação de perdão fizesse acontecer uma justiça. Mas não é o meu dever fazer justiça. Eu não estou sentada lá no tribunal, né? Não sou uma advogada, não sou Deus. Não é o meu dever fazer justiça. Você pode deixar que a vida se encarregue disso, porque, gente, ela vai se encarregar. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, elas têm uma consequência, boa ou ruim. Todas têm. Então, tudo que a gente faz com as outras pessoas e que as outras pessoas fazem com a gente, elas têm uma consequência, ok? E não cabe a gente interferir nisso. Não cabe a gente querer fazer justiça, querer fazer isso acontecer. A vida se encarrega disso. A própria lei de causa e efeito se encarrega disso, né? Para cada ação, existe uma reação oposta e de igual intensidade. Então, fica tranquila. As pessoas, todo mundo, elas sempre vivem os resultados que elas criam. Ninguém escapa disso. Nem eu, nem você, nem o seu marido. E uma outra coisa que pode estar surgindo na sua cabeça, um outro pensamento que pode estar aí falando na sua cabeça é o seguinte: mas eu não sou boba, eu não quero ser boba, eu não quero ser capacho do meu marido, do meu namorado. Se eu sempre perdoar, ele vai querer fazer de novo. Às vezes, né, gente, a gente acaba achando que nós seremos um capacho se a gente perdoar as pessoas pelo que elas fizeram com a gente. E aí as pessoas, elas sempre vão continuar fazendo, né? Elas sempre vão se aproveitar da nossa boa vontade, do nosso bom coração, para
pisar na gente, né? Pra continuar nos machucando, porque a gente sempre vai perdoar. Mas o que eu quero que a gente se atente é que não perdoar não vai, não faz com que a gente não seja um capacho hoje. Porque o que acontece? Quando a gente guarda isso pra gente, essa situação que machucou, né? E a gente não consegue liberar esse perdão, a gente fica com esse rancor, a gente acaba atraindo mais situações que comprovem essa ideia. Comprovem que as pessoas não são confiáveis, comprovem que tá todo mundo contra você. Então, quanto mais você segura esse preguinho, mais a vida te traz situações para que você não solte. Então, quanto mais você segura, quanto menos você perdoa, mais capacho você é. Entende? Você está atraindo mais falta de perdão no seu presente. Então você vai atrair mais situações para que as pessoas elas te machucam, para que as pessoas elas te traiam, para que o seu marido ele te traia, para que o seu marido ele te troque, para que o seu marido ele te machuque, para você confirmar para você mesma que você estava certa, que o seu marido não é um homem confiável, que homem não presta, que o seu namorado ele não presta, ele é um galinha. Então, quanto mais você tem esse pensamento, né, quanto mais você guarda essa mágoa, esse rancor dentro de você, mais a vida vai te apresentar situações que comprovem a sua ideia. Porque, gente, nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. O nosso pensamento, ele cria a nossa realidade. Então, se você tem um pensamento de que o seu marido não presta, se você tem um pensamento de que homem não presta, de que seu marido ele só quer te trair, ele não se importa com você, é isso que você vai vivenciar. Entende? Então, se a gente ficar com raiva, remoendo aquela raiva, né? Por alguém fazer a gente de capacho, por nos sentirmos assim, a gente vai atrair mais pessoas que façam com que a gente se sinta um capacho mesmo. Se ao não perdoar, você tem um pensamento de que você está se protegendo, de que você está se preservando para que as pessoas elas não façam você de boba, infelizmente, eu tenho que te dizer que você está enganada. Você está fazendo ao contrário. Você está com um pensamento que está fazendo atrair na sua vida situações que as pessoas te façam de capacho. Então, não adianta a gente ficar querendo se preservar. Não adianta a gente ficar querendo se guardar e falar assim, não, eu não vou mais perdoar porque as pessoas elas estão brincando comigo, elas vão querer me fazer de capacho. Mas a verdade, gente, é que é ao contrário, né? E a pessoa, a mulher que tem esse pensamento, se você ainda tem esse pensamento de querer se preservar para as pessoas não te fazerem de capacho, ou então ter essa necessidade de fazer justiça, ter essa necessidade de que a pessoa, né, que te machucou, que te magoou, ela pague pelo que ela fez, né, achando que isso vai acontecer se você não perdoar, a pessoa que tem esse pensamento, se você tem esse pensamento, você ainda não entendeu o que é o perdão de fato. O perdão não é fazer as pazes. O perdão não é abraçar a pessoa, não é o que acontecia quando a gente era criança, por exemplo. Quem tem irmão sabe, né? Quando brigava com o irmão, com a irmã, vinha a mãe, vinha a avó, vinha o pai, mandava um pedir desculpa pro outro e se abraçar. E aí às vezes ficava tudo bem, às vezes não, às vezes ficavam um olhando pra cara do outro. Mas, gente, na vida adulta, o perdão não é sobre isso. O perdão não é sobre você ir lá bater na porta da pessoa e abraçar a pessoa e falar assim, ó, tá tudo bem, eu te perdoei. Não é sobre isso. Isso é fazer as pazes. Fazer as pazes é diferente de perdoar. O perdão ele acontece dentro de você e somente dentro de você. Você não precisa do outro lado para que o perdão ele aconteça. Então, uma forma muito errada da gente tentar praticar o perdão, tentar liberar esse perdão com o seu marido, vamos supor que o seu marido ele te traiu, né? É a realidade de muitas mulheres hoje em dia, eu sei que é. Então, se o seu marido ele te traiu,
e você sente muita dificuldade de deixar isso para trás, talvez você fique ali remoendo, talvez você fique ali sempre jogando na cara dele, talvez você fique ali sempre relembrando isso, falando isso para outras pessoas, né? Ou até numa briga de vocês dois, você solta essa merda no ventilador. É porque você não entendeu o que é o perdão. Você ainda acha que o perdão é esquecer o que aconteceu. E não é isso. Gente, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não vai simplesmente apagar o que aconteceu. Ela não vai. E a nossa mente, esses dias eu ouvi de uma moça, de uma especialista, e ela disse que a nossa mente, ela não sabe a diferença de presente, passado e futuro. Então, por exemplo, toda vez que você lembra do que aconteceu, toda vez que você lembra que o seu marido te traiu, você sente aquela tristeza, você sente talvez aquela raiva, como se estivesse acontecendo de novo, de verdade, não é? Eu sei porque toda vez que eu que eu penso numa situação que foi muito difícil pra mim, eu sinto os mesmos sentimentos de que eu senti quando eu passei por aquela situação. Então a gente não vai esquecer. Esquece isso, tá? Esquece isso de que você precisa esquecer o que aconteceu ou de que você precisa acreditar que não teve nada de errado do que a pessoa fez. Ela teve boas intenções. Você não precisa ir por esse caminho. E você não deve, porque esse caminho, ele não funciona. A nossa mente não vai simplesmente apagar o que aconteceu. Ela não vai simplesmente fazer você esquecer do dia pra noite o que aconteceu. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai lembrar. Sempre vai lembrar. E pode ser que quando você lembre, você sinta as mesmas coisas que você sentiu quando você passou por essa situação. Você sinta frustração, você sinta raiva, você sinta traição, você se sente traída. Isso vai acontecer. Tudo bem? Mas o que a gente precisa fazer para a gente conseguir liberar esse perdão é o quê? Praticar a empatia. Gente, eu sei que é muito difícil eu chegar aqui para você que foi traída e falar assim, você tem que ter empatia com o seu marido. Eu sei que é muito, muito difícil falar isso para você. Mas ter empatia não é sobre ele. Não vai facilitar a vida dele. É sobre você. Ter empatia vai te curar, vai te libertar dessa mágoa, desse rancor. É sobre a sua cura, é sobre a sua melhora. Não é sobre o seu marido, não é sobre o seu namorado. Ter empatia é sobre você. Nesse momento, é sobre conseguir, é uma ferramenta para que isso te cure, para que isso te liberte, para que você consiga soltar esse prego que você está segurando e que está furando a sua mão cada vez mais. Então, o que eu fazia, tá? Toda vez que eu pensava, né, que eu relembrava algo que eu passei, né, que me machucou, e que eu estava muito com dificuldade de liberar esse perdão, eu praticava empatia. Eu pensava, por que isso aconteceu? O que a pessoa estava sentindo? O que a pessoa estava pensando quando ela fez isso? Quando a gente tem esse novo olhar, a gente consegue ser mais humilde, porque o que acontece? A gente também tem muito ego. A gente acha que as pessoas, que nós somos as melhores do mundo e por isso a gente não deve ser traída, por isso a gente nunca vai ser trocada. Então, quando isso acontece, é um ferimento no nosso ego, sabe? Quando a gente se acha a última bolacha do pacote e a gente é traída, aquilo ali fere o nosso ego. É claro que fere a nossa relação, a gente fica se perguntando por que a gente se sente de fato traída, mas primeiramente é sobre a gente. Isso fere o nosso ego, né? Isso faz a gente se sentir numa posição inferior àquela outra pessoa, né? Por exemplo, a mulher com que o seu marido te traiu, você começa a se sentir inferior a ela. O que ela tem que eu não tenho? O que ela faz que eu não fiz, né? Então, a gente praticando essa empatia, a gente conseguindo sair desse lugar de Rainha Elizabeth, se colocando no nosso lugar, a gente consegue liberar esse perdão. E mais um ponto aqui pra gente finalizar.
nós ensinamos as pessoas como a gente deve se tratar. Então, você nesse relacionamento com o seu marido, com o seu namorado, você está ensinando para ele a forma que ele deve te tratar. Mas, Bia, como assim? Eu não estou ensinando não, eu só estou vivendo a minha vida. Não, você está ensinando. O problema é que você pode estar ensinando uma forma ruim que ele deve te tratar. Ou você está ensinando uma forma boa, ou você está ensinando uma forma ruim. Não existe um meio termo. Todos os seus comportamentos, eles dizem para outra pessoa, eles dizem para o seu marido a forma que ele deve te tratar. Então, o que você precisa fazer para impedir que você seja capacho no futuro, para impedir que isso volte a acontecer, que essa traição ela volte a acontecer, ou qualquer outra situação do seu relacionamento, né? Que o seu marido, o seu namorado, ele fez com você e você se sentiu muito machucada, para que isso não volte a acontecer, você precisa fazer o quê? Você precisa misturar o presente do perdão com a sabedoria que você obteve com essa situação. Assim, você consegue definir os limites que são saudáveis. Então, você não deve deixar que essa situação, essa traição, ela tenha acontecido em vão. Se você chorou, se você ficou com raiva, pelo menos faz isso valer a pena. Faz isso, te dá um retorno positivo, sabe? Então, como que a gente faz isso? Tendo sabedoria, obtendo sabedoria. Pensando que a cada quebra-mola que a gente passa, a gente fica mais forte. A gente se torna mulheres mais sábias. Então, se eu passei por uma traição, né? Se o meu marido ele me traiu, o que você pode aprender com isso? Mas, Bia, ele me traiu. Você está dizendo que eu preciso aprender? Sim, você precisa aprender. Gente, todas nós precisamos aprender. Não há situação no mundo em que nós somos café com leite nessa questão. Em que a gente não precisa aprender, em que a gente não precisa amadurecer e evoluir. Se você chorou, se você sofreu, pelo menos faça isso valer a pena. Faça isso, dá um retorno positivo para você, ganhe alguma coisa com isso. Seja uma mulher inteligente. Se seu marido te traiu, faça você ganhar alguma coisa com isso. Senta a bunda no sofá, senta a bunda na cadeira, pega um caderno, uma folha de papel e pensa, o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso fazer para que isso nunca mais se repita? Trace um plano estratégico, não fique chorando, chega de chorar, chega de ficar deitada, se lamentando porque o seu marido te trocou por outra, sabe? De que seu marido ele te traiu. Traça um plano estratégico, seja sábia, seja forte. Tudo bem? Eu sei que não é fácil, chora o que tem para chorar. Fica de luto por uma semana, mas depois você tem que voltar, você tem que reagir. Tudo bem? Então pega uma folha de papel aí, pega um caderno e responda a pergunta para você. O que eu posso tirar dessa situação? Qual é o proveito que eu tenho que tirar dessa situação que me machucou, que me magoou? Eu não quero que você seja capacho de homem. Eu não quero que você passe a mão na cabeça dele. Não. Eu não tô falando nem sobre ele, eu tô falando sobre você. A sabedoria é o que vai te deixar uma mulher mais forte no futuro, mais sábia no futuro, mais inteligente no futuro, para que você consiga diminuir as chances disso voltar a acontecer no futuro. Então é sobre você, é sobre a sua felicidade, não é sobre o seu marido, não é sobre o seu namorado. Mas tem uma pegadinha, porque adquirir sabedoria não é automático, não é de uma hora para outra, não é aconteceu, pronto, tô mais sábia, tô mais esperta, tá? E também não confunda adquirir sabedoria com se fechar, com se travar, com não conseguir liberar esse perdão, porque isso vai fazer mal pra você. Antes de fazer mal para as pessoas, ela faz mal pra você. Foi o que eu falei na parte anterior, né? Um pouco antes de falar sobre isso aqui. Então preste atenção nisso. Então você precisa definir as suas intenções e pensar, refletir sobre algumas coisas, alguns pensamentos, algumas perguntas que venham aí na sua cabeça.
Como, por exemplo, o que você aprendeu com essa experiência que te machucou, que te magoou, que te fez sofrer, que te fez ficar de cama 3 dias, uma semana, que te fez abaixar a sua autoestima, que te fez olhar no espelho e pensar assim, por que isso aconteceu comigo? O que ela tem que eu não tenho? O que ela fez que eu não fiz? Sabe? Onde eu errei? Então, o que você pode aprender com essa experiência que te machucou profundamente? O que você pode mudar em si mesma? Será que você teve alguma parcela de culpa nisso que aconteceu? Porque, gente, é muito importante a gente entender que uma traição, ela não é culpa só da pessoa que traiu. Infelizmente, não. A pessoa que foi traída, ela também teve uma parcela de culpa nisso que aconteceu. A traição não é sobre uma pessoa, a traição é sobre o casal, é sobre o relacionamento. Então a gente precisa olhar para isso. O que você pode mudar em si mesma? O que você poderia ter feito diferente? O que você pode mudar no seu comportamento daqui para frente para que isso não ocorra novamente? Ou então, o que você pode mudar em si mesma para que na próxima vez, se voltar a acontecer, você lide de uma forma diferente, você enfrente de uma forma diferente essa situação que te machucou, que te magoou. Apesar de que, se nós estivermos falando aqui de uma traição, né? E se você me acompanha, se você me assiste, se você coloca em prática as coisas que eu falo, a probabilidade do seu marido voltar a te trair, ela é muito menor. Ela é muito menor. Então, com isso, você já poderia ficar mais descansada, né? É claro que aqui nesse vídeo, gente, em todos os outros vídeos, é um tempo muito curto. A gente precisa ter muito mais tempo, a gente precisa ir muito além desses vídeos que eu faço aqui, né? Mas o que eu tenho certeza é que você consegue dar os primeiros passos, né? Com todos os meus vídeos, com tudo o que eu falo aqui, você consegue sim dar os primeiros passos e começar a enxergar as primeiras mudanças no seu relacionamento. É claro, né? É claro que nós precisamos ir mais profundo, nós precisamos aprofundar mais em todos os vídeos que eu posto aqui, mas você já consegue ver as primeiras mudanças, né? Então, escreva no seu caderno todas essas perguntas que eu falei aqui pra você, reflita sobre elas, tire um tempo do seu dia, meia horinha que seja, 20 minutos, para refletir sobre essas perguntas, para perguntar o que você poderia ter feito para evitar essa situação, para perguntar o que você pode mudar em si mesma, como você pode fazer para liberar esse perdão de uma forma que doa menos em você. E você vai perceber que a partir do momento que você liberar esse perdão, que você soltar esse prego, você vai se sentir muito mais curada. E, gente, o perdão, a falta de perdão, né? Ela é uma barreira para você, se você de fato quer resgatar o amor nesse relacionamento. Tudo bem? Você é um muro mesmo, é um muro bem alto assim. Você precisa desconstruir esse muro e é tijolinho por tijolinho. Se você não estiver disposta a soltar esse prego, se você não estiver disposta a liberar esse perdão dentro de você, não é fazer as pazes, não se esqueça. Se você não estiver disposta, você não vai conseguir resgatar o amor no seu relacionamento de forma alguma. Você pode fingir, você pode começar fingindo que você perdoou, que você deixou passar, que está no passado. Pode, mas você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Eu te garanto. Você não vai conseguir levar esse relacionamento a longo prazo, por muito tempo, de uma forma feliz, né? Porque durar é fácil, porque tem muito relacionamento aí que tem anos, mas que o casal, ele empurra com a barriga, mas que é traição dos dois lados, mas que é briga e discussão pelos dois lados, ninguém se ama mais, ninguém se admira mais, ninguém cuida mais um do outro, né? Isso é fácil, fazer durar é fácil. Eu quero ver ser feliz, eu quero ver ter um relacionamento gostoso, em que as duas partes, elas se sintam amadas, elas se sintam admiradas, elas se sintam aconchegadas e não sintam a necessidade, a vontade de procurar outra pessoa, de ir para outro lugar, né? De preencher aquela necessidade de afeto, de amor
em outro lugar, em outro relacionamento, em outra pessoa. Tanto você quanto o seu marido. É o que eu desejo, é o que eu quero pra vocês. Então, eu espero muito de coração que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero de verdade que esse vídeo, ele leve um pouco de transformação pro seu relacionamento. Se isso te ajudou, se isso vai te ajudar daqui pra frente, pode comentar aqui embaixo e falar: Bia, fez a diferença no meu relacionamento. Eu consegui perdoar, eu consegui deixar isso pra trás e eu tô disposta a ter um relacionamento mais feliz agora. Tudo bem? Você pode deixar aqui embaixo também a sua pergunta para que eu venha aqui e grave um vídeo para te responder, pra gente conversar só sobre isso. Ok? Espero muito, gente, de coração que vocês tenham gostado e um beijo. Até o próximo Bia Responde.